o raciocínio de um expert em ATM, ele não pode ficar preso em saber se a disfunção é ascendente ou descendente. Ele tem que identificar o corpo, o que é que está acontecendo com o corpo que está fazendo com que o sistema estomatognático sofra. O que é que está acontecendo com o corpo que está fazendo com que haja desequilíbrio na ATM, que a abertura e o fechamento gere dor, que o movimento de lateralização da mandíbula gere dor. O que é que está acontecendo com o corpo? Uma primeira coisa é afastar qualquer tipo de pré-conceito que possa inibir a sua capacidade de raciocínio. E não importa se ela vem de forma ascendente ou descendente. O que você precisa entender é o efeito guarda-chuva que existe relacionando com a ATM. A ATM é uma articulação que envolve com projeções superiores e se envolve com projeções inferiores. Você tem vínculos ósseos com crânio, temporal, occipital, esfenoide. Você tem inferiormente com mandíbula, coluna cervical. Você tem neurofisiologicamente trigêmeo, nervo facial. Você tem estruturas diversas que demonstram a sua relação com a disfunção de ATM que está sendo cervical alta e chegam para suprir músculos de língua, músculos e estrutura, né, craniana, toda essa relação, além do que cadeias musculares do tronco que afeta todo o sistema estomatognático através dos músculos supra e infra-ióides. Então, a primeira coisa para você saber identificar se é de causa ascendente ou descendente é você entender o que está comprometendo o paciente de forma a não caracterizar, a não gerar um carimbo, a não trazer uma conceitualização de algo que você tem imaginado pregressamente. O que você tem que entender é o que de fato o paciente tem. O paciente tem uma dor na ATM, o paciente tem um estalido, o paciente tem uma dor em base nucal, o paciente tem trigger point, o paciente tem tudo isso. Está associado a isso. O que é que mais existe no paciente? Existe uma cefaleia. Existe um problema respiratório. Existe um problema estomacal, azia, refluxo, gastrite. Não, existe uma cirurgia retirada de tireoide. Para você definir se é ascendente ou descendente, você precisa colher informações. Ao colher informações a partir de uma escuta durante o período de anamnese, você precisa saber ouvir e perguntar de forma precisa. Ao perguntar de forma precisa, você já vai entender e contextualizar. E de forma principal, contextualizar cronologicamente. Você vai tentar encontrar qual fator cronologicamente está associado com o início das dores. Por exemplo, doutor, eu tive uma dor de cabeça muito intensa e depois dessa dor de cabeça eu fiquei com um peso na mandíbula. Passou e agora voltou de novo. Tem uma relação de problema craniano, de dor de cabeça que está relacionando com isso. Não, doutor, olha, passei por um procedimento cirúrgico onde eu retirei minha tireoide, onde eu coloquei uma prótese de silicone e depois disso comecei a ter peso, dores, tensões. A partir daí você começa a construir, tá? Identificar se a lesão é ascendente ou descendente parte daquilo sobre o qual o paciente correlaciona o surgimento das dores e outras disfunções dentro do corpo. Não existe uma regra. O que existe é uma anamnese com boa acurácia, onde você vai, através do seu conhecimento, integrar as regiões, integrar crânio, integrar tronco, integrar mandíbula, para aí sim você conseguir construir um raciocínio clínico e encontrar a verdadeira causa dessa disfunção de ATM.
para você se tornar um expert em ATM eliminado do seu paciente de ATM já no primeiro atendimento, tudo começa com 2 pontos. Conhecimento prévio para fazer a integração entre a ATM e os sistemas, mas também uma conduta dentro do processo de avaliação, uma conduta dentro do processo de relacionamento com o seu paciente, o ouvir e questionar para poder fazer uma relação cronológica, para fazer uma integração melhor de todas as perspectivas. E aí, dessa forma, você consegue construir, você consegue evoluir cada passo e entender, opa, depois desse fator que afetou o tórax, a dor começou a surgir. E aí você começa a ter uma evolução ascendente. Não a partir de outro ponto, de um trauma, de uma dor de cabeça, começou a dor a acontecer. É esse o principal fator, tá? Conhecimento são esses. Conhecimento e boa conduta de avaliação, de anamnese.